Meus amigos, Judas se enforcou com sua própria corda. O feminismo, que tem prejudicado tantos homens, agora está prejudicando as mulheres também. E como está se voltando contra elas, as mulheres agora começam a reclamar. Vocês viram esse caso que aconteceu aqui em Criciúma, em uma academia? Uma pessoa trans tentou usar o banheiro de mulher e não havia essa recomendação por parte da academia. Então essa pessoa trans passou a constranger uma mulher funcionária da academia que estava em seu ambiente de trabalho. É isso que acontece. Eles tentam impor as suas vontades e, se dizendo mulher, né, se sentindo mulher, se vestindo de mulher, agridem outras mulheres que nada tem a ver, só estava ali cumprindo com o seu trabalho. Por isso, o nosso projeto de lei que determina que os banheiros devem ter separação por sexo de nascimento é tão importante. Casos como esse estão pululando por todo o país. Vou esperar o coordenador chegar. Aí eu tô aqui na academia. Tá acontecendo uma coisa muito constrangedora, que eu sou uma mulher trans, uma mulher retificada. E eles estão me proibindo de frequentar a academia porque eu estou frequentando banheiro feminino. E eles querem que eu frequente o banheiro masculino, entendeu? Que sou uma mulher trans, retificada. E esse ser, essa mulher aqui, ó. Ó, tô gravando bem o rosto dela, tá? tá? Você não me filme porque você não tem a permissão, tá? Por favor. Fala, eu estou no meu horário de trabalho. Fala. Eu só tô fazendo o que a coordenação passou pra mim. O que a coordenação passou pra ti? Fala. Então, e ele está vindo pra conversar com você, pode ser? Não, mas o que eles passaram pra me frequentar o banheiro masculino? Fala, moça. Só um minutinho que eu tô falando com ele. Fala, tá? meu amor. Tá, então, eu malho aqui já tem 2, 3 anos, e essa moça aqui, ela tem já um tempinho, não tem um tempo que eu frequento, ela tem uns meses aqui, entendeu? E mulheres preconceituosas que frequentam aqui a academia. Mas não é isso que o feminismo lutou tanto pela igualdade? Eu não tenho nada contra a deputada Júlia Zanatta, inclusive eu a defendi quando aquele ser demoníaco que é a Erika Hilton a criticou e fez ofensas à sua pessoa. Porque a Júlia Zanatta, ela defende a família, os valores morais, defende ao cidadão de bem que tem vontade e quer se armar, inclusive ela atira com cada rifle, cada arma que poucos homens conseguem, hein? Mas é isso que lutaram tanto, inclusive nos esportes, como aconteceu nas últimas Olimpíadas, homens espancando mulher, não lutaram tanto por igualdade? Não é isso que elas pregam? Essa ideologia de que o ser humano não nasce homem ou mulher, que ele escolhe conforme vai crescendo, aliás, prega que inclusive criança pode escolher, não é mesmo? Que inclusive, se quiser mudar de sexo ainda na adolescência, alguns países, os pais, eles são punidos, eles são presos se não aceitarem. A BBC claramente odeia as mulheres e esse ano resolveu eleger esse homem lindíssimo como uma das mulheres do ano da BBC. Esse homem transidentificado usa o nome Bridget Baptiste e, segundo o texto da BBC, como uma mulher transbióloga. O que ser bióloga tem a ver com ser trans? Essas pessoas o tempo inteiro estão tentando inserir as suas identidades até mesmo nas suas atividades profissionais e tentam usar as suas ideias fetichistas como uma certa aparência de teoria para explicar o mundo ao redor. Explora os padrões comuns entre biodiversidade e identidade de gênero. Ela usa uma lente queer, claro que usa, para analisar paisagens e espécies em uma tentativa de expandir a noção de natureza para proteger melhor os ecossistemas. Proteger de quem, não é? E percebam a apresentação hipersexualizada desse homem transidentificado, porque eles nunca querem se identificar como a tia que faz o bolo de fubá gostoso de tarde. Eles querem sempre ser essa visão hipersexualizada de uma Kim Kardashian. Pois é o que o feminismo tem buscado, tem lutado tanto nas últimas décadas pela igualdade, dizer que se o homem se sente mulher, inclusive o Supremo Tribunal Federal colocou a pena para crime de homofobia ser tão grave quanto o crime de racismo. E se a pessoa se sente mulher, a sociedade deve aceitar. Afinal, foi isso que o progressismo, que o feminismo lutou por tantos e tantos anos. Mas agora, como está afetando e prejudicando as mulheres, agora as mulheres também começam a reclamar.
É uma asneira atrás da outra. Vejam, por exemplo, essa Samara Filippo, o que ela disse sobre esse episódio recente da moça ali na janela do avião, que todo mundo já não aguenta mais ouvir falar, mas ela falou algo interessante, algo que só quem tem uma cabeça assim, só dois neurônios, o Tico e o Teco, falaria. Bom, quando as pessoas ficam me pedindo muito para falar, muitas pautas eu deixo para lá, não sou obrigada. A gente escolhe nossas batalhas, nossas lutas, mas nesse caso é um lugar que mexe muito comigo. Eu queria trazer aqui 2 pontos que me incomodam muito dessa história toda do avião. Da mãe, da moça que não quis levantar, das pessoas que expuseram. Qual foi o primeiro ímpeto? Colocar a mãe no campo de linchamento. Criança mimada, mãe não põe controle, a mãe cede pra tudo, a mãe é permissiva, essa criança tem que aprender a lidar com frustrações. Vou trazer uma coisa aqui rapidinho antes. Ninguém pergunta desse pai. Ela tem que colocar o pai como culpado, que nem estava lá. E a criança não tem que saber se comportar, não tem que ser educada, não tem que deixar de ser mimada. Essa mãe, ela falou pro menino assim que ele pediu. Não. O assento da moça. E ela, como mãe, teve que arcar com o escândalo, a birra dessa criança. Criança faz birra, gente. Pra quem não sabe, criança faz escândalo. Criança faz a gente passar vergonha, ficar constrangida. Porque a gente não sabe como agir muitas vezes. Nem todas, tá? A grande maioria, na época em que eu era criança, se você fizesse birra em certos lugares, só o olhar do seu pai ou da sua mãe, ou falava alguma coisinha, você já baixava a bola e já ficava quietinho. Agora, essa geração não pode ser criticada. Então, ela explicou pro filho. Ela deve ter pedido uma vez pra tal da Jennifer, que é a moça que virou a celebridade. Eu não tô aqui pra julgar ninguém. Aliás, tô sim, uma pessoa. A que filmou e expôs tanto a Jennifer como essa mãe. Prestem atenção no que ela vai falar agora. Então, num país que já odeia mulheres e potencialmente já odeia mães, e além disso, odeia crianças. Sabe qual é o problema dessa Samara Filippo? O problema é a treta que ela teve contra o ex. Por isso ela é revoltada assim, a ponto de falar uma imbecilidade tão grande como essa. Isso eu nunca ouvi na minha vida. O Brasil é um país que odeia mães? O Brasil é um país que odeia crianças? É isso o que esse ser insignificante dessa Samara Filippo falou? Gente, todo mundo sabe que bandidos, estupradores na cadeia, o que acontece com eles? E bandido que também matou a mãe ou fez alguma coisa ruim contra a própria mãe, também eles não aceitam. Agora, dizer que o Brasil é um país que odeia mães, a raiva dela contra o ex é tão grande assim para ela falar uma asneira, uma merda na cabeça que essa moça tem em falar isso? É um país que odeia criança. Se você quiser assistir essa porcaria desse vídeo dessa Samara Filippo aí por completo, eu vou deixar abaixo na descrição. Agora, tem essa senhora idosa aqui, essa velha. Cadê os homens? Sumiram, desapareceram, ficaram com medo da gente, se esconderam, só pode. Cadê aquele homem que sabia o que queria, que corria atrás daquilo que ele queria, que sabia conquistar uma mulher, pegava pela mão e dizia, vem comigo. Esses homens que agora estão com medo, colhendo, tão fresquinhos, tão frouxinhos, tão coitadinhos. Parece que quanto mais a gente se empodera, a gente se coloca, a gente sabe o que quer, mais medo eles ficam. Não sabem mais se colocar, não sabem mais aquilo que querem e que muitas vezes ficam pendurados em cima do muro, medinho de mostrar a que vieram. Aquele homem para andar do teu lado, para ser teu parceiro. Parece que desaprenderam a ser homem ou nunca souberam, na verdade. Esses novos homens, a gente achou que iam surgir com novas mulheres, agora trocaram de lugar, recolhidos na torre do castelo, se fazendo de donzelas. Será que a gente vai ter que ensinar esses homens a serem novos homens de verdade? Me recuso. Não é medo. O problema é que gente igual essa mulher, homem de alto valor, os homens do topo não suportam. É igual aquela outra youtuber, aquela outra influencer, esqueci o nome dela, a Super Vulgar, né?
Quem é o homem top de alto valor que vai suportar uma mulher chata daquela? Essa mulher, essa velha, é a mesma em que eu coloquei há uns meses, ela falando isso aqui, ó. Chega, me dá um ódio desse papo de homem que fica cobrando o passado da mulher. Gente, eu acho isso podre. Que história é essa de passado? E mesmo sendo de mais ou de menos, o que o homem tem a ver com a tua vida pregressa? Que bom que você teve passado. Que bom que você viveu outras coisas. E o que ele tem que te cobrar disso? Absolutamente nada. Cada um que viva a sua vida antes do seu relacionamento, tanto melhor que você tenha outras experiências, justamente para você saber aquilo que você quer, aquilo que você não quer, aquilo que você gosta, aquilo que você não gosta. E ninguém tem que dar satisfação para ninguém. Vamos partir desse pressuposto, né, gente? Aquilo que eu vivi antes só diz respeito à minha pessoa. Faça-me um favor, né, gente? Se o cara já vier com esse papo pra cima de você, corta! Porque isso já é uma relação tóxica. O passado não importa, né? E eu falei velha porque nitidamente ela tem mais de 40 anos. E como o Pondé falou, né, 40 anos, velha, e o Pondé pode falar, afinal ele faz parte daquele lado que pode falar o que quiser e não sofre o cancelamento e não sofre críticas da mídia. Já nesse outro vídeo novo dela, que parece que ela tá com cãibra no toba, ela fica ali, cadê os homens, não é mesmo? Então, se o passado não importa, vejam no Red Pill Podcast, que é um podcast na Espanha, em que uma outra mulher argumentou isso. Desculpa, né? No caso dessas daí, que são mais rodadas do que pneu ressolado de caminhão, argumentarem que o passado não importa e o homem idiota aceitar o passado, por exemplo, de uma mulher promíscua. Ouçam o que eles falaram. Si el pasado no importa, ¿estarías con una persona que haya sido sicaria? Pues mira, sí, por supuesto que sí, si esa persona... ¿En serio? Perdona, Vale, pero coña, ¿por qué tío. no? Vamos a que Marian, no te lo crees. coña, Esa ¿te asustas? persona- Si Yo- tiene un pero malla- si alguien le esa- llama a las Yo ocho de la no. mañana, Yo no. que te coja. Pero ¿cuántas personas peor que ser sicario se han reconducido en la vida y Eso son sí, a ver. un ejemplo? Aqui, no meio da conversa, a feminista falando esse papo aí de que o passado da mulher não deve importar. Então, o apresentador fez uma pergunta. Então, você namoraria um sicário, que é um assassino de aluguel, né, em espanhol? E ela respondeu, claro que sim. E vocês perceberam o espanto de todos ali na sala? Claro, ela tem que defender a tese dela para poderem aceitar o passado de certas pessoas. Afinal, se o passado não importa, uma mulher pode, como ela mesma falou, namorar um assassino de aluguel. O passado dele não importa. O que importa é o que a pessoa vai ser agora. Pelo amor de Deus, né? Chega a falar um absurdo desse para poder aceitar o passado da pessoa. E um outro assunto que eu queria mostrar aqui, num dos últimos vídeos que eu postei, eu recebi esse comentário desse Rogério de Souza, para não usar o argumento de que a maioria que são assassinados por crimes violentos são homens, né? Porque na realidade, sermos honestos, falta completar a informação, que a maioria dos crimes violentos são homens e tal. Acho que é o principal erro da Red Pill. Ele está falando que o principal erro da Red Pill é focar somente nas falhas femininas, ignorar as masculinas, né? Assim como as feministas fazem e tal. Bem, a gente fala muito também das falhas, ninguém aqui nega as falhas masculinas quanto, por exemplo, aos crimes violentos. Agora, querer isentar as mulheres de que elas também não são capazes de cometer crimes violentos, afinal, durante a vida toda, a existência, as mulheres sempre foram vistas como capazes de cometer crimes violentos somente por vingança ou distúrbio, excesso de hormônios, né, alguma perturbação mental ou emocional, como aquela série que eu estou passando, Lady Killers, 140 mulheres assassinas em série que foram catalogadas durante toda a história, e algumas outras que não foram descobertas. Por exemplo, uma que foi presa há 2 dias, vocês podem até encontrar essa reportagem, quem quiser assistir, no Cidade Alerta, essa daqui, ó. A Karen Rodrigues, a boneca de 23 anos, olha só que bonitinho. Eu até coloquei um fundo rosa, bem suave, porque ela é uma bonequinha, né? Então, aqui a arte final, a diagramação, eu montei com esse fundo dessa cor para combinar. Ela foi presa dia 6 de dezembro, agora. Responsável por diversos assassinatos, inclusive do seu ex-marido. Ela é uma sniper do crime,
uma sniper da facção criminosa que ela fazia parte. Ela é considerada uma das mulheres mais temidas da América do Sul. Karen Rodrigues, a boneca. Vejam a foto dela. Parece mais, na verdade, aquela menina lá do filme O Chamado. Foram 30 homicídios somente no início de 2024. Karen, a boneca, é a chefe deste grupo de assassinos. Tem uma outra que faz parte da quadrilha dela, do grupo de extermínio dela, que ela chefia. É essa daqui, ó, Paula, a gorda assassina. A gorda assassina. Essa foi engraçada. Bem, então a Karen, a boneca, recebeu esse apelido por ela ser uma gracinha. Vejam a foto dela, uma bonequinha sensível. As investigações mostraram que ela já trabalhou inclusive para o PCC, exterminando algumas pessoas, a pedido da facção criminosa de São Paulo, que inclusive é o maior comprador de cocaína da Colômbia. Né? Vejam a foto dela sendo presa. E olha só, ela mantém a pose ali, ó, não abaixa a cabeça. Inclusive pela morte do ex-companheiro dela aqui, que ela fez uma emboscada, levou ele para o meio do mato. O que será que ela falou? Aqui, ó. Ele, claro, tá borrada a imagem, né, que a televisão exibiu. O que será que ela falou para convencer aí no meio do mato? No meio do mato é um fetiche muito bacana, muito bom. E uma outra notícia que eu quero passar para vocês, saiu no Metrópolis, Homens pela Justiça. Advogados formam um grupo para a defesa masculina. Eu fiz um resumo também, tá, com essa arte final, essa diagramação aqui, se vocês quiserem ler a matéria completa, que é bem extensa. Fala o seguinte: o grupo defende que homens sofrem injustiças em processos criminais e alegam revisar decisões judiciais com... Eu coloquei grifado ali em negrito, na verdade, e em amarelo, porque a matéria colocou supostos prejuízos ao gênero, querendo dizer que os homens não sofrem prejuízos por serem homens, são apenas supostos. Advogados do Distrito Federal e do entorno formaram um grupo em aplicativo de mensagens para prezar pela defesa masculina, com o nome de Homens pela Justiça. Eles alegam que pretendem revisar decisões judiciais que causem prejuízo aos homens. Na descrição, o grupo diz que a figura masculina passa por injustiça em processos criminais, como em casos envolvendo a Lei Maria da Penha, guarda e pensão alimentícia. Agora abre aspas. Isso é uma vergonha, fecha aspas. Disse um advogado que foi adicionado involuntariamente no grupo. Com o teor do convite, ele levou o caso ao conhecimento da seccional do Distrito Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Abre aspas. Ao me deparar com o convite, cheguei a pensar que seria um grupo de proliferação de fake news sexistas, pois era o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres. Para minha surpresa, logo verifiquei que realmente se trata de um grupo que já conta com a participação de centenas de advogados. Inclusive reconheci um presidente da subseção da OAB e um professor de direito. Fecha aspas. Se existem centenas de advogados que fazem parte desse grupo, é porque a situação no Brasil realmente está séria, com tantas leis feministas, com tantas pessoas que são prejudicadas em todos os sentidos, porque se eles ficam ao lado dos homens contra as mulheres, contra esse movimento feminista, esses homens profissionais são prejudicados, e para centenas deles darem cara a tapa, é porque a situação realmente está alarmante no Brasil. Continuando essa matéria aqui. Novamente abre aspas. Essa perspectiva de demonizar qualquer direito para proteger as mulheres é um traço de masculinidade tóxica, como sempre, né? Falam que é masculinidade tóxica. O homem querer, por exemplo, se defender das falsas acusações que no Brasil são 80%. A masculinidade tóxica, então, não consegue entender que todos têm direito. Exatamente. Então, os homens não têm direito de lutar pelos seus direitos? Direito à presunção de inocência, que é uma coisa que o homem não tem no Brasil? Disse esse Nildete Santana de Oliveira, presidente da Comissão da Mulher. Continuando com a fala dele. Essa masculinidade frágil sempre tem que
ofender o homem, né, faz florir no imaginário dos homens que as mulheres estão ferindo o direito deles, detalhou Neudete. O devido processo legal tem princípios já estabelecidos, como o direito ao contraditório e a ampla defesa. Realmente tem. É engraçado tantos casos que eu já mostrei aqui, que outros canais mostraram, que basta a mulher falar, fazer uma acusação contra o homem, e ele vai ser preso, meses preso, apenas pela palavra da mulher. Então, aqui está a prova de que o que ele falou é totalmente errado. É uma mentira. Isso não é um privilégio do homem ou da mulher, reforçou. Pois é, mas como até o Pondé disse no seu livro Contra o Mundo Melhor, Pondé, que faz parte da esquerda caviar brasileira, ele mesmo reconheceu que hoje no Brasil as mulheres têm mais privilégios do que os homens. É isso, meus amigos. Eu vou deixar abaixo na descrição aí o link desses vídeos, dessas matérias, se vocês quiserem assistir por completo, ok? Obrigado por terem assistido e até a próxima.